Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui tudo bom, graças a Deus. Para quem já me conhece, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Antônia. Convido vocês a fazerem parte aqui da família, desse círculo de amigos, tá bom? Hoje eu vou trazer para vocês uma decoração de Páscoa cristã. Para mim, particularmente, Páscoa não é só comer ovo de chocolate, mas é uma época de reflexão, de gratidão, né, gente? É, Pelo sacrifício que foi feito por todos nós, por toda a humanidade, que foi Deus ceder a vida do seu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, por todos nós, para termos direito à remissão dos nossos pecados. Para quem acredita, esse vídeo é para vocês. Para quem não acredita, tem todo o meu respeito também. Todos nós temos direito às nossas convicções, a acreditar naquilo que nos convém. Então, de qualquer forma, eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês sejam muito bem-vindos aqui. Tá bem? Eu já vou pedindo desculpa, porque olha o fundo aqui, ó. Eu tô na casa que tá em reforma, porque foi o único momento que eu encontrei de ter um pouquinho mais de silêncio. Mesmo assim, no fundo, talvez vocês escutem barulho, tá, gente? Mas foi o único momento que eu tive aqui para conseguir falar com vocês e apresentar o vídeo, tá bem? Eu espero que vocês gostem, fiquem até o final. Se lá no final vocês gostarem, vocês deixem um like, mas se quiser deixar no começo também, eu agradeço. Se vocês quiserem compartilhar para os seus amigos, tá bom? Fiquem à vontade, fiquem aí para participar, tá bom? Com o que vocês quiserem. Sejam todos muito bem-vindos e vou deixar o vídeo aqui com vocês. Então, gente, como vocês estão vendo aí, eu tenho aqui uns gravetos. Inclusive, esses gravetos foram do pé de abacate que eu cortei. Aí eu guardei, eu falei, vou guardar esses gravetinhos porque pode ser que uma hora eu use. E realmente agora eu tô usando, chegou um momento propício. E o que eu vou fazer aqui? Eu cortei eles em tamanhos razoáveis assim, para fazer aqui umas cruzes. Vocês vão ver como que vai ficar, tá? Eu fiz duas pequenas e uma maiorzinha. Aí eu lixei as pontas para deixar mais com acabamento mais legal, um acabamento mais bonitinho, tá? E aí vocês podem ver, gente, que qualquer tipo de material, qualquer coisinha que a gente tiver, dá para fazer uma decoração sem gastar nada. Essa decoração que eu fiz, eu não gastei nada, gente, nada. Só com reaproveitamento. Aqui eu tinha um pedacinho de madeira que estava guardado aqui, que eu achei bem bonitinho esse pedaço de madeira e deixei ele guardado. Aí eu peguei uma tinta e passei assim aleatoriamente, só para dar fazer uns riscos assim, como se fosse uma pátina, mas sem nada assim muito organizado, sabe? Os riscos de qualquer forma assim, para dar uma corzinha. Então, como eu disse, feito isso, eu peguei aqueles gravetos, um maior do que o outro, né, com pedaços assim diferentes, um pedaço maiorzinho, outro menor, como vocês estão vendo aí, muito simples, colei com cola quente e fiz o formato de 3 cruzes. Aí eu peguei um pedacinho de ramir e dei umas voltas assim, cruzando as madeirinhas. Coloquei um pinguinho de cola quente ali e amarrei. Fiz um trançadinho ali, só para prender, sabe? Às vezes a gente não dá muito valor a materiais assim, porque a gente não vê o potencial, não vê no que pode se transformar, mas aos pouquinhos a gente, como eu falo, né, a gente deixa a imaginação fluir e vai começando a aparecer alguns formatos, algumas peças que a gente pode criar com aquilo que praticamente é descartável, que está jogado em qualquer lugar. Depois eu peguei aqui esse betume em cera e passei ali só para dar um contraste mais escuro, para não deixar tão branco, tão marcado. Esse betume ele é muito bom, gente, que ele já vem com a cera e deixa uma cor bonita. Fui passando o betume ali e ao mesmo tempo tirando com um paninho macio. Você vai passando e já vai tirando.
só para dar uma pequena corzinha ali. Aí, que eu fiz? Eu peguei 3 pedras, gente, eu fui lá nos meus vasos de planta, peguei essas pedras que vocês veem que já estão bem antigas assim, já estão bem velhas, inclusive já tá com esse lodinho ali. Lavei as pedras, mas esse verdinho aí, que é tipo um musgo, não é musgo, né, que o musgo é um mato. Esse lodinho verde não quis tirar para deixar natural, tá? Vai deixar a cor natural da pedra. E aí eu fiz a mesma coisa, passei o betume e já fui retirando ali para dar um tom de pedra mesmo. E a gente, às vezes, é como eu falei para vocês, a gente não vê potencial, mas olhando assim, falei, e agora, o que eu vou fazer? Vai lá e inventa com aquilo que você tem. Tá vendo? E aí ficou bem natural, né? Depois eu peguei aqui essa cola, essa Pega-Mil, ela é muito boa para tudo. E eu usei essa cola para colar as pedras ali naquela madeirinha. Só que, sinceramente, eu preferia a cola quente. Ela pega também, só que ela demora um pouco mais para secar, né? Mas deu certo ali para colar. Mas se você quiser usar a cola quente também, ou a cola instantânea, é muito fácil, muito rápido de fazer. Bem fácil mesmo, não gasta nada. E fica bem bonito, fica bem interessante. Pelo menos eu gostei. Apesar de ser rústica, simples, pra mim ficou bem interessante. Aí eu coloquei essas florzinhas secas que eu tenho aqui, como se fossem umas arvorezinhas, pra diferenciar um pouco. Isso aqui, vocês sabem o que é? Com certeza vocês sabem, já viram. É aqueles galinhos de coqueiro, eu não sei como se chama, sabe? Que fica no cacho do coco. Aquelas hastes que ficam no coqueiro. Então eu peguei uma daquela, eu trouxe uma daquela, e aí eu resolvi fazer isso aqui como se fosse a coroa, gente. Eu não dobrando, arredondando ali, né, para ela ficar num formato assim de um círculo, e para deixar mais maleável na hora de colar. E colei, depois eu só fui passando uma tinta branca aqui para dar uma diferença nos relevos, sabe? E é muito fácil. Depois eu só peguei essa pátina dourada e passei ali levemente para destacar os relevos que tem nessa hastezinha, nesse círculo. Então, pessoal, ali eu pensei que estava gravando, mas não estava. Eu peguei uma corda de sisal, uma corda fina, e passei ali no contorno da madeira para fazer um acabamento melhor, para não deixar a madeira tão lisa assim. Aí eu resolvi passar para fazer um acabamento legal ali no contorno da madeira. Daí eu vim aqui com um pincel bem fininho, sabe, gente, com a tinta meio que diluída. Ela não pode ficar muito grossa e também não pode ficar muito aguada. Então eu diluí ela um pingo de água para ficar mais fácil de escrever essa frase aí. Depois eu peguei um sulfite, gente, fiz um desenho aqui, como se fosse uma pedra, sabe? Eu fiz um desenho e numa folha de sulfite. Depois eu passei esse desenho em 3 folhas separadas. Eu fiz 3 montanhas, uma sobre a outra, numa única sulfite. Depois eu peguei 3 sulfites diferentes e fui desenhando, passando contorno em cada uma dessas montanhas para fazer como se fosse 3D. E depois a portinha eu cortei uma só e fui colocando o sulfite por cima e recortando para ficar uma sobre a outra, aí como se fosse um desenho 3D mesmo. Dessa forma, eu espero que vocês consigam entender, tá bom? E depois eu passei pro papelão aqui para fazer um molde mais durinho, porque fica mais fácil de trabalhar. E depois eu passei pra madeira. Fiz dessa forma aí, tá vendo?
E aí só depois passei pra madeira. Fiz o moldezinho na madeira ali pra conseguir recortar. Porque se eu deixasse no sulfite, na hora de contornar ficaria difícil. Daí eu passei o molde para madeira. Vocês podem ver que é uma madeirinha bem velha que eu tinha aqui, fui guardando, deixando assim de lado. Aí na hora de usar me serviu, sabe? Depois só passei o contorno na madeira para fazer o recorte dessa forma. Vocês estão vendo, não tem segredo nenhum, é bem fácil de passar para madeira, é só isso, tá? E aí chegou a hora de recortar. E depois, gente, eu percebi que eu tava sem o óculos de proteção. Toda vez que a gente vai mexer com esse tipo de máquina, a gente precisa ter uma proteção, né? Aí coloquei o óculos e fui recortar. Tava bem difícil porque a lâmina não tava ajudando, depois tive que trocar de lâmina também. Uma madeira que é bem macia, mas a lâmina não tava ajudando. Aí tem que ser uma lâmina apropriada para fazer esse tipo de recorte. Como tem muitas curvas, né? Então a gente tem que usar uma lâmina bem afiada, de preferência que não esteja tão gasta assim, né? Para não dar tanto trabalho. Mas deu tudo certo, fui recortando aqui aos pouquinhos, todas as madeiras, as 3 madeiras. E aí o que aconteceu foi que quebrou, gente. Quebrou um pedaço aqui da madeira na hora que eu fui fazer a curva. Quebrou, mas não tem problema não, isso acontece mesmo. Para vocês verem que acontece com todo mundo, sabe? Mas eu passei uma mistura aqui de cola de madeira com cola instantânea e deu super certo. Colou super bem, colou rápido. Ficou bem reforçado e não fez diferença nenhuma. Tá vendo aí a emenda que eu fiz? Mas não teve problema não, deu certinho. Depois o que eu preciso fazer é lixar. E o que eu fiz? Eu fiz a portinha nas 3 madeiras, só que eu não deveria ter feito isso, gente. Não era para ter feito. Essa última era para eu ter deixado ela fechada. Eram 2 portas e uma toda fechada, sabe? Lá no final. Aí o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de madeira que sobrou lá do recorte e encaixei ali. Então, ao invés de ficar 3 madeirinhas, ficaram 4. Então, vocês têm que fazer, caso vocês queiram reproduzir, vocês façam 2 portas, tá? E uma toda fechada e uma sem o recorte da porta. Ou se vocês quiserem fazer só 2 também, vocês fazem uma porta e uma toda fechada, tá bom? Que dá certo também. Eu fiz com 4 e ficou bom. Eu ia fazer só com 3, mas eu acabei fazendo com 4 montanhas. E depois eu fui para a parte do lixamento, que é bem chatinho, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas tem que fazer o acabamento para ficar bem lisinha a madeira, para ficar um trabalho bem feito. Feito isso, gente, eu vim aqui e peguei essa bobina de durex, né? E de fita adesiva e fiz o contorno ali arredondado, pode ser uma xícara, pode ser um pires, qualquer coisa que você tenha redondo aí, só para fazer tipo uma bolachinha redonda para usar como se fosse a pedra de fechamento ali, tá? Eu não cortei, não arredondei toda porque tá vendo? Eu deixei a parte de baixo com esse recorte para ela poder ficar em pé, porque se eu fizesse toda redonda, ela ia ficar correndo de um lado pro outro, né? E aí eu fiz com esse recortezinho. E então eu peguei esse outro pedacinho de madeira, que é uma lateral de caixote de feira, e coloquei os 3 em pé ali, para fazer uma medida ali, para saber onde que eu ia deixar o fundo dessa entrada, dessa porta aí. Aí eu vim, marquei o arredondado ali, tirei a medida da porta e fiz um arredondado como se fosse o fundo da gruta ali, né? Como se fosse uma gruta. Como se fosse, não, é uma gruta. E aí eu vim com uma tinta
E passei essa tinta mais escura. E a cor vocês escolhem, se quiserem fazer com marrom, com verde escuro, com preto. Eu achei essa cor bonita e resolvi passar. É o azul petróleo, se eu não me engano. E então eu resolvi que eu não queria prender todas as montanhas nessa madeira. Eu prendi só a última, tá, gente? Que eu queria deixar como um quebra-cabeça ali. Como se fossem peças para montar. Porque na hora que você quiser, se você quiser deixar as 3 peças, você deixa. Se você quiser deixar 2, se você quiser deixar as 4. Aí eu não quis prender por isso, tá? Porque pode ser que depois eu queira mudar, não queira deixar essas 4 peças. E depois eu vim e coloquei só, passei só esse produto, é um stain, é o stain da cor castanheira. Ele é como se fosse um verniz, só que ele não tem brilho. E ele protege bastante a madeira, dá uma acentuada na cor. E eu vim aqui e fiz essa arvorezinha também, nessa parte que eu decidi não passar. Eu passei o Polistain, mas não foi em tudo, tá? Passei em 2 e nas outras 2 eu passei o betume, tá ok? Aí vim, bati o... Não dá pra ver direito aí, mas eu bati o stencil de arvorezinha ali na lateral. E fiz uma árvore como se tivesse ao longe na montanha, né? No pé da montanha. Eu achei bem bonitinha e resolvi colocar ali, tá bom? Apesar que no modelo que eu vi também tem. Essa decoração, gente, eu vi no Mercado Livre para vender, tá bom? Lá tem para vender, foi uma inspiração, só que eu fiz do meu jeito, tá? Se vocês quiserem também eu deixo o link no final para vocês, é bem bonito, eu achei bem interessante, bem lúdica, sabe? Então eu resolvi fazer porque foi um dos modelos que eu achei muito bonito. E se você estiver gostando do vídeo, eu peço que você se inscreva, comente, compartilhe, deixe aquele joinha e ative as notificações, tá, gente? Para dar uma força aqui pro canal, para eu trazer mais conteúdo aqui para vocês. É uma forma de estar me incentivando a continuar aqui para trazer coisas novas para vocês, pra gente interagir aqui nesse canal que é meu, é seu, é nosso. É um grupo de amizade aqui, tá bom? E como vocês podem ver aí, gente, é restos de madeira, pedaços de madeira que eu tinha ali da construção, sem gastar nada. Eu fui fazendo essa decoração que eu já tinha vontade de fazer e eu fiz agora para mostrar para vocês que dá pra gente fazer nossas coisas sem gastar nada ou quase nada, o mínimo possível, pelo menos. Aí eu vim com a cera, passei a cera nessa madeira que tá mais clara, para não ficar todas as montanhas iguais, da mesma cor, para dar uma diferença, né? E aí eu só peguei uns raminhos ali raminhos de folhagem artificial e fui colocando ali. Fiz uma estrelinha na entrada da gruta e foi fazendo as minhas decoraçõezinhas. Depois eu tinha essa cruz aqui que foi da decoração do ano passado. Peguei aquela atadura gessada que eu fiz, aquela casinha de ovos, como se fosse esse mantozinho aqui. E ficou desse jeito, gente, a minha decoração. Espero que vocês gostem, tá? Se vocês quiserem fazer aí, vocês façam. Eu tinha essa madeirinha também com o nome Jesus que eu fiz o ano retrasado também. Coloquei uma decoração sobre a outra e ficou assim. Eu espero que vocês se agradem aí, que vocês gostem, que vocês façam, tá bom? Eu escrevi essa frase que é um versículo, né? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês tenham uma boa Páscoa, uma Páscoa abençoada para todos, com muita saúde, muita paz e felicidade a todos. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.